Ótima noite, tudo de bom aí para você. Oi, oi. 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 Buenas noches. Oi, oi.
Olá, boa noite, estão me ouvindo? Boa noite a Eu todos. estou. Maravilha. Só para eu testar aqui. Mas só tem que ter ouvido, Lisete, com esse monte de parafernália que você tem aí, meu Jesus amado. Eu vou fazer uma live na sequência, já está no jeito aqui. Gozado, o Zoom não me deixou eu entrar no net sem você me mandar pelo e-mail. Ele não me autorizou. Eu ia até a metade e ele não me autorizava. Daí eu pedi para você me mandar no e-mail, e daí foi tranquilo. Deve ser alguma configuração aí. É melhor no net do que no celular. O celular é muito ruim. O Note também fica aquele coisa muito grande, mas o net é tão gostosinho. Eu adoro trabalhar nesse meu net aqui. Ele é bem tranquilo. E aqui vídeos. Alô, alô? Alô? Bom, Vital, agora eu te escutei. Ô, moço, Ok, desculpe que eu tava com problema de conexão e o meu computador tenho que comprar outro. Desculpe aí a todos, estou muito atrasado. Mas eu já tinha feito Ó, já são 19h03 já. eu soube que ninguém estava abrindo. Vamos começar. Eu converti para PDF, eu acho que fica mais fácil converter para PDF, né? Os arquivos. Ok, pode começar. Qual documento? Acho que está faltando aí, alguém falou com o Milton Guedes ou não? Vamos esperar, então, né, um pouquinho mais. Sim, ele foi avisado. Acho que a Josiane também, acho que não, ainda também não entrou, porque eu também não vi nada da Josiane aqui. Vamos Josiane acaba de chegar. Jefferson está conectado. Nós temos o Jefferson, Isaías, Josiane, Donizete, Maria, Vital, Leuricélia. Se alguém... Só falta o Milton. Falta só o Milton e o Geraldo. É o Geraldo, isso. É o Geraldo. Eu vou colocar online os documentos em PDF, né? Porque em Word é muito difícil abrir, né? Eu passei todos do Word para PDF, né?
Aí fica mais fácil ler, né? Então, mas eu acho que Mas hoje eu vai... abri tranquilo, o que o Donizete encaminhou ali, abriu numa boa, não foi preciso Beleza, então. jogar com e-mail, não. É que, na verdade, Ótimo, eu mandei o Word para facilitar ali a edição, mas nem todo mundo tem o aplicativo. Aí eu copiei no corpo ali do WhatsApp, que aí abre como texto. Mas hoje a gente vai basicamente ver apenas a questão ali da portaria. Na verdade, nem vai ver, né? Que a portaria ali é só para publicar com o nome, né, do pessoal. Eu acho que tem duas coisas básicas que a gente tem que ver hoje, né? Que é a questão... são três coisas, não é? A questão ali de quantos dias serão a eleição, se 2 ou 3, como ela vai ser, né? Se vai ser online, eletrônica ou presencial, e também uma sugestão para que a gente já deixe por escrito, e aí isso é uma competência da comissão eleitoral, quanto à composição das chapas. Eu dei uma olhada no estatuto, o estatuto ele fala de representação em federação, fala ali também de núcleo sindical, mas não é obrigatório isso. A obrigatoriedade que teria, já foi assim na última eleição, composição, na verdade, da direção executiva e conselho fiscal com os seus suplentes. Então, isso seria o mínimo para ter uma chapa composta, que a gente precisaria aí, quem for, obviamente, trabalhar as chapas em torno de 20 pessoas. Então, acredito que esses são, assim, o que eu vejo de temas, de pauta, né, para a gente trabalhar. Eu acho que podemos, Vital, ir tocando, porque já é 19h06, de qualquer forma, a maioria da comissão eleitoral está, e a maioria da diretoria executiva também, porque eu não vou poder ficar além das 20 horas. Acredito que os demais aí também têm algum compromisso, não é? Eu acho que é rápida a reunião, né? Tem aqui uma portaria que foi... um modelo de portaria que me foi enviada, eu transformei em PDF, vou mandar para todos. Eu poderia ler, não? Vocês concordam? Se todos já leram, se todos já leram, então, é só aprovar. Ou emendar, então, enfim. Pronto. Se todos já leram, não tem problema. O que a presidência designa, os nomes já estão aqui, como fazendo parte da comissão eleitoral, e que isso veio deliberado do nosso encontro realizado no dia 25. E aí tem a questão dos dias, né? A gente decidir quantos dias são, se é segunda, terça e quarta, ou se é segunda e terça. Eu acho que essa é a primeira decisão. Talvez essa seja a primeira decisão a ser tomada, né? Eu acho que pode ser. Independente de ser... Geraldo está chegando aí. Independente de ser, vamos dizer, online ou presencial, a gente tem as experiências dos últimos pleitos sindicais, que 2 dias são suficientes. Por exemplo, aqui em Maringá, Maringá e Paranavaí é uma das maiores regiões, tanto da agricultura quanto do meio ambiente. A gente, se fosse um dia, faria, mas 2 dias é mais que suficiente. Um dia a gente trabalha o presencial aqui, enfim, digamos, no núcleo, e no outro dia a urna sai, né, itinerante, isso quando tem uma urna só, porque você pode trabalhar 2 urnas. Nos últimos pleitos a gente trabalhava 2, deixava uma fixa e uma itinerante, aí resolve de imediato. Eu entendo que 3 dias, conforme eu já falei na direção, vai acabar dando mais trabalho, mais gastos, mas o maior problema nosso é trabalho, porque para cada urna você tem que ter
no mínimo, um presidente, um mesário, que vai ficar amarrado a essa urna 3 dias. Então, assim, já é difícil você conseguir pessoas nos locais de trabalho, isso pensando numa eleição presencial, e mesmo que a gente vá pegar pessoas de outros sindicatos, as pessoas têm os seus trabalhos lá também. Como é que ela vai ficar 3 dias amarrada numa urna? Então, assim, é para a gente pensar, fazer o debate, né? E aí, no coletivo, decidir. Eu gostaria de falar sobre isso. Vê bem, nós não saímos da pandemia ainda, nós não temos nenhuma noção de como é que está isso ainda. Foram 2 anos muito difíceis. Nós não sabemos como é que nós vamos nos comportar, o conjunto dos filiados, né? E eu acho que um dia a mais, nós temos dinheiro, inclusive, né? Vamos pagar para fazer isso, nós temos dinheiro, fizemos economia, não gastamos nada nos últimos 2 anos, e para evitar, de qualquer forma, que tenha uma outra eleição por não ter quórum e gastar 2 vezes, eu proponho que seja 3 dias. Vamos gastar mais? Vamos, mas é melhor do que fazer outra eleição por não ter quórum, né? A realidade de Maringá ou de Londrina pode não ser a realidade de outro município. Nós não temos nenhuma noção do que nós vamos encontrar agora depois dessa pandemia. Nunca passamos por isso. Então, eu proponho que seja 3 dias. Nós temos dinheiro em caixa. Se tiver que pagar outra comissão, pagaremos para isso, para não corrermos o risco de fazermos novamente essa eleição, numa nova eleição, né? Então, essa é a minha proposta, eu já justifiquei, argumentei, acho que 3 dias nos dá uma margem de segurança boa, porque nossos filiados, metade é aposentado, né? Então, essa é uma característica do Sindiceab. Ou mais da metade hoje são de aposentados, se não for mais da metade. Eu fico por aqui, essa é a minha posição. Se tiver outras posições, a gente vota ou não, se não for consenso, mas essa é a minha posição. Jefferson está se inscrevendo, pode falar, Jefferson. Não, veja, eu estou pensando aqui e não tenho experiência na comissão eleitoral, me sinto honrado pelo convite, vou tentar colaborar no máximo que puder, né? Com relação ao que o Temista falou, eu acho que a primeira coisa a discutir é o seguinte: ela vai ser eletrônica ou, né, presencial? E, em cima disso, daí você tem que discutir, quer dizer, o tempo, se é 1 dia, 2 dias, 3 dias. Penso eu, né, que, se for eletrônica e houver uma boa divulgação do sindicato sobre as eleições e chamando os seus membros para votar, 2 dias seria suficiente, né? Peço desculpas aí pela minha inexperiência, mas é em cima do que eu estou raciocinando. Tá bom? Oi, boa noite. Isso, pode falar. Eu concordo com o Donizete quando ele fala que a pessoa fica presa na urna, né? É difícil para a gente que está trabalhando ficar com uma urna, uma responsabilidade que a gente tem outras atividades, eu concordo também com ele. Só que a gente tem que pensar em relação ao malote. O malote ele funciona segunda, quarta e sexta. Eu não sei se vocês vão depender de malote ou não. Se for dependido de malote, se a gente for depender de malote, o que vai ter que ser feito? Vai ter que ser encaminhado. Segunda tem malote. Aí começa as eleições. Aí fica terça, quarta tem malote. Então, na verdade, aí seria 3 dias. Isso que a gente tem, que eu não sei como é que vai ser. Se depender de malote, aí seria 3 dias, né? Agora, se não for depender de malote, aí eu acho que dava para ser 2 dias mesmo.
Lembrando que assim, ó, são duas coisas aí só para dar uma clareada e eu acho que a gente vai ter que encaminhar. Primeiro, a eleição não tem nada a ver com o malote, a eleição é uma coisa, o malote é outro. A gente tem que fechar mesmo a questão da eleição. Feita a eleição, mesmo que for utilizar malote para transportar, digamos, a urna de volta, isso pode ocorrer, sei lá, no próximo dia, 2 dias depois, enfim, vai interferir lá na apuração apenas. Em relação ao que o Vital coloca, eu não me refiro a custo, eu estou me referindo a material humano, e quando eu cito, por exemplo, aqui a questão de Maringá e Paranavaí, porque nós somos a maior região do estado e damos conta. Claro que tem alguma dificuldade, por exemplo, ali na região de Ponta Grossa, que tem as unidades de conservação, enfim, tem essas dificuldades também. Mas, assim, há uma dificuldade enorme das pessoas que forem compor essa comissão de ficarem presas, porque elas não vão poder fazer outra coisa. Elas ficarão disponibilizadas para isso 3 dias. E eu entendo que não há essa necessidade. Podemos, por exemplo, pegar alguém de fora, tranquilo, e não pode ser 2 comissões, uma comissão só. Então, não posso fazer revezamento. Como é que vai fazer essa documentação depois? É uma comissão só que vai tomar conta disso tudo durante esse período. Então, só isso há a considerar em relação à questão das pessoas em si. E aí, assim, o processo, para que ele funcione, é aquilo que o Jefferson falou. A gente, na verdade, tem que fazer o quê? Uma boa divulgação, conscientização com as pessoas, porque se não houver isso, você pode fazer uma semana de eleição, que as pessoas não vão estar sabendo, não vão dar importância. Então, o que a gente precisa é, assim, fazer uma boa informação para que as pessoas participem do processo, entendendo ele ser muito importante para a sobrevivência do Sindiceab. Acho que a Maria, né, está inscrita. Pois não. Acho que vai a Maria falar? Depois o Vital, né? Eu posso falar? Sim, Maria. Bem, minha depois... gente, nesses anos aí, nesses 3 anos, a eleição passada, o Sindiceab estava com em torno de 1.000 associados, tá? Na eleição da gestão passada. Hoje, o Sindiceab está com 764 associados. Desses 100%, 382 são aposentados. A ADAPAR tem 26 associados e a T 232, SEAB 110. Essa é a nossa realidade. Ok? Era isso que eu queria acrescentar. Então, deixa eu te falar uma coisa também. Tem outro problema também que eu acho. Eu acho que vou considerar que seja 3 dias. Pelo seguinte, segunda-feira os parques nenhum abrem no IAT, todos fechados. Só vai abrir na terça. Aí vamos dizer assim, o pessoal de Paranaguá, eles têm que ir até lá o parque para pegar, porque para ficar mais fácil, os outros anos que a gente viu que ficou mais fácil a gente ir nos parques e pegar, porque lá a internet tem parque que não tem internet, né? Então é complicado para eles fazerem. Então o que eles faziam? Eles pegavam um carro e ia até o Viveiro, ia até Morretes, ia a todos os lugares para pegar os votos do pessoal e mandava depois para vocês, né? Então, assim, como que eu vejo lá, eu acho que seria melhor 3 dias, mas, assim, aí o que vocês já também têm de experiência também é válido a gente conversar. Veja bem, das outras eleições, trabalhadores de centrais sindicais e de outros sindicatos nos ajudaram.
Quer dizer, nós contratamos essas pessoas, elas são pessoas confiáveis, né? Pagamos diária, pagamos almoço e jantar. Foi as duas últimas eleições, pelo que me consta, foi assim, uma parte foi assim. Eu me lembro que teve uma urna que era de Francisco Beltrão, deu muita confusão, porque perdeu-se no meio do caminho, aí surgiu muitas dúvidas, né? Mas, voltando, quer dizer, onde nós não temos servidores filiados que possam ser responsáveis, nós contratamos pessoas e elas ficam 3 dias contratadas. Nós pagamos 3 dias. Foi assim que foi a última eleição, né? Eu me lembro que eram pessoas externas ao sindicato, mas pessoas confiáveis, né? Então, eu acho que, para evitar ter uma segunda rodada, gastar mais dinheiro, né, que a gente nos cerquemos de todas as possibilidades de dar errado, né? Porque nós não sabemos, depois de 2 anos enclausurados, como é que o nosso filiado vai se portar. Então, para evitar isso, eu acho que vale a pena gastar um pouco mais e termos a certeza que o quórum mínimo vai ser alcançado. Eu não falo mais sobre isso, eu já falei demais. Obrigado. Então, gente, vamos avançar, né? Porque eu acho assim, ó, a preocupação que a gente tem em relação a isso. Se a eleição ela for presencial e tal, eu acredito que até pela questão da expertise de fazer processo eleitoral, a gente deva conversar com a CUT para que a CUT ela coordene para nós, nas localidades, essas urnas. É muito mais fácil, eles têm pessoa disponível. Com 3 dias, fica mais difícil? Fica, mas, enfim, não é impossível. Então, eu acho assim que se a gente não tem consenso, e eu vejo as falas aí em relação aos 3 dias, a gente mantém os 3 dias e vamos em frente. Mas eu não acho que se seja o que nos separa, é só uma ideia. Também eu não vou ficar aqui a noite inteira defendendo uma coisa, isso é mais uma ideia operacional, entendeu? É mais operacional, entendeu? Não vai assim também ser um problema de vida ou morte. Não é o fundamental, entendeu? Vamos ouvir o Geraldo e aí a gente vai para frente, encerra. Bom, eu acho que já que vai pagar, se vai pagar para alguém da CUT coordenar o processo, eles podem muito bem pegar a urna e levar nos locais de votação. Eu acho que 2 dias é mais que suficiente, né? Não precisa... A maioria das eleições de tudo que é órgão de associações, clubes e entidades é 1 dia, né? Porque quem quer votar vai e vota nesse dia. Eu entendo que tem dificuldade aí nos parques, que não tem internet, a Josiane falou que tem que pegar o carro, levar a urna lá e tal. A gente até entende essa questão. Mas, assim, a maioria das eleições em geral, né, todas as eleições em geral de qualquer clube, associação, sindicato, é 1 dia. Mas já que nós temos essa dificuldade aí dos parques, de estar levando a urna lá, que não tem internet e tal, aí eu acho que 2 dias, né? Eu acho que é mais que suficiente 2 dias para levar a urna para alguém e trazer de volta, né? Quem quer votar, vota em 2 dias, eu acho que é mais que suficiente. Na minha opinião. Ainda mais que já que vai contar com esse apoio da CUT, então mais ainda que reforça a ideia de 2 dias. Não sei, na minha visão não precisaria mais que 1 dia, mas já que tem dificuldade, eu entendo, aí em parques, em locais de difícil acesso, aí 2 dias, não mais que isso. Era isso. Pessoal, vamos decidir, vamos logo... Isaías parece que queria se manifestar, Isaías. O Isaías... Espera aí, deixa eu só ver um detalhe aqui, Isaías. O Isaías está sem áudio. Tá, aí, fala. Pelo menos eu não consigo ouvir o Isaías aqui. Não quer escrever no... A gente não consegue te ouvir. Aí agora está fechado. Agora está fechado e agora está aberto. Está difícil de... Não quer sair e entrar de novo, Isaías?
O Eu acho Donizete que vai habilitar. ele já escreveu, Donizete. Está escrito. Aham. Peraí. Você quer que eu leia? Ah, não consigo ler. Ele já escreveu 2 dias, considerando as Exato. dificuldades, 2 dias. Vi aqui, 2 dias. Esqueci de abrir o 7. Então, eu acho que a gente vota e decidimos. 2 dias, então? Todo mundo concorda com 2 dias? Vamos 2 dias, então. Ok. Então, vamos 2 dias, então. Resolvido. 2 dias. Aí, Vital, acho que vamos pegar um ponto mais fácil da gente resolver, que é a questão da composição das chapas. Eu dei uma olhada no estatuto, e o estatuto ele fala ali questão de representação, núcleo sindical, mas não é obrigatório. Então, para a composição da chapa, é obrigatório o preenchimento de todos os cargos da executiva, que são 7 efetivos e 7 suplentes, 14 pessoas, no mínimo 3 conselheiros fiscais ativos, né? E 3 suplentes, que vão dar 6. Então, a chapa seria, no mínimo, em torno de 20 pessoas. Não há necessidade de compor, por exemplo, ali os regionais, departamento, mesmo porque isso não tem oficialmente no sindicato. Se tiver, claro, pode eleger junto, mas se não tiver, não é empecilho para o registro das chapas. Outra coisa importante é que não pode haver acúmulo de cargos. Então, quem é do Conselho Fiscal, é o Conselho Fiscal. Quem é da diretoria executiva, executiva. Isso no âmbito do Conselho Fiscal e da executiva. Mas nada impede, por exemplo, que o Isaías, por exemplo, o Isaías está na comissão, pega outra, a auxiliadora. Nada impede que ela figure na diretoria executiva e seja representante também lá no regional. Aí pode haver esse acúmulo, não há aí problema. E aí, para ficar mais claro isso, na hora que a gente fizer o comunicado, que aí vai ser a comissão eleitoral que vai fazer, colocar isso no papel. Eu acho que fica mais claro para as pessoas entenderem e não vai gerar dúvida depois. Só quanto ao item anterior, então 6 e 7 de junho, a data das eleições, 2 dias, segunda e terça, ok? Ok. 6 e 7 de junho. Eu alterei aqui no... Segunda-feira, o pessoal de Viveiros, pessoal que eles não... É difícil eles não votar. Sim, mas tem que ser terça e quarta. Ô, Vital, vamos fazer terça... vamos fazer terça e quarta, porque assim, ó... A gente tem que decidir isso. Vê bem. Tem uma outra questão que era 3 dias. Por quê? O pessoal de campo do IAT, ele só está segunda-feira, quem sai para campo. Só volta na sexta-feira. Essa que era outra questão que nós havíamos 3 dias, porque o pessoal do campo do IAT, tem muita gente que está na segunda e viaja, só seja na sexta-feira, e aí não votaria. Por isso que era 3 dias, que nós havíamos discutido isso antes. Se lembram? Que muita gente do IAT estava no campo, ele vai segunda-feira, viaja, chega na quinta, chega na sexta. É assim que o IAT funciona. O pessoal da antiga Águas Paraná e mesmo o pessoal de campo que viaja do antigo IAP, né? Então, por isso que era 3 dias, para pegar o cara na segunda-feira. Se vai ser terça e quarta, voltou aquele problema do pessoal que só vai estar na segunda-feira e que só chega na sexta-feira e que não vai votar. Então, voltou ao outro problema técnico operacional do pessoal do IAT hoje. Então, vamos deixar segunda e terça, aliás. Segunda e terça mesmo. Avaliar isso. Nós já havíamos discutido isso antes, se lembra?
daquela discussão que o pessoal do IAT está lá na segunda-feira, aí vai para o campo e só volta na sexta-feira. Muita gente faz isso. Então, a gente tem que ver isso melhor. Então, mas segunda e terça não resolve? Se fizer os 2 dias, segunda e terça? Não, é por isso que eu falei, é segunda e terça, porque já tinha outra ideia de se ter terça e quarta. Aí eu fiz lembrar isso, então nós temos que decidir isso. É segunda e terça, 6 e 7, é isso? Ok, acho que resolve. Tá bom. Então tá certo. Segunda e terça, 6 e 7 de junho, está resolvido, então. Ô, Isaías, dá um alô aí para a gente ver se você está com áudio. Oi. Isso, agora tá. Agora tá legal. Virar a câmera. Bom, então o primeiro ponto tá ok, né? Aí o segundo é o que eu coloquei da composição da chapa. Eu acho que não tem também, assim, muito mistério. Não, é isso mesmo, 20 pessoas. Então é só para a comissão eleitoral saber, a diretoria também, e depois a gente vê como é que elabora um documento, deve ter uma circular, enfim, alguma coisa assim, a gente ajusta. E aí eu acho que o ponto mais, que seria o último, né, e o mais, assim, complexo, é em relação a como a gente vai fazer a eleição, se vai ser no presencial ou se a gente vai fazer online. Em discussão, né? Eu acho que deve ser presencial, Vital. Ele não pode ser misto, né? Não pode ser misto, né? Pode ser misto, sim. É só a gente decidir. Sim, ele misto você agiliza. Então, eu acho assim, ó, a gente precisa ver, porque eu, por exemplo, eu adoraria um processo misto, eu acho que era o ideal, mas assim, o que as empresas que a gente conversou, o que elas dizem? Aí o Vital, a Auxiliadora, vocês que conversaram com as empresas, vocês têm que nos informar, que a gente tem que decidir de acordo com a tecnologia que a gente tem. Porque o processo misto ele é muito bonito, maravilhoso, mas ele é mais complexo, né, de administrar, vai ter que ter segurança para a pessoa não votar 2 vezes, percebe? Então ele é mais complexo. Então, se tiver essa tecnologia, é bem melhor agora. Precisamos ouvir o relato de vocês. Ô, Donizete, vê bem, nós colocamos no grupo as propostas, foi até a Maria, a Auxiliadora, que colocou documentos PDF. Então, eu sugiro que nós fiquemos por aqui, para essa reunião se acabe aqui, e que nós marquemos uma outra reunião da comissão eleitoral, decidir isso com mais base, se vai ser presencial ou misto. A data já está estipulada, vai dar-se 1 mês para ter as chapas, e a decisão, a gente postergue isso para a próxima semana, quando as pessoas lerem os documentos e os custos. É a minha proposta, que eu acho que nós não temos muita certeza desse ponto, nem eu tenho, eu acho que os demais não leram ainda a proposta. Existem outras empresas que nós podemos fazer reunião online com essas empresas, elas se disponibilizaram a fazer, porque nós tivemos uma reunião, eu e a Maria, com uma empresa, a primeira empresa, mas tem outras empresas que também fazem esse mesmo serviço. Então, eu sugiro que essa decisão nós coloquemos para a próxima semana, depois da comissão eleitoral, ler a documentação e depois dessas reuniões que eles deverão participar, e não só eu e a Maria ou só a executiva, porque quem vai levar o processo eleitoral agora é a comissão eleitoral. É eles que têm que dizer se isso é bom ou ruim, se vai ser legal ou não, se eles vão ficar confortáveis com isso, senão a executiva, né? A gente só vai pagar os custos, eu acho. Então, é a comissão eleitoral que tem que decidir se isso é uma coisa boa, se eles ficam confortáveis, né? Se os 4 da comissão eleitoral julgam que é uma boa coisa, se eles vão seguir confortáveis, porque são esses que vão administrar agora, e não
a executiva. Aham. Então, eu acho Eu que... estou inscrita. Eu não acho a mão aqui para poder levantar. Cadê, Donizete? Eu acho que nós deveríamos dar um prazo maior para a comissão eleitoral ter conhecimento disso, que não teve eles não conseguiram analisar isso. Eu quero, antes de ouvir Maria, só fazer uma questão de ordem pelo seguinte: o processo eleitoral, segundo o que consta no estatuto, ele é todo amarrado por prazo. Ao publicar o edital de convocação, isso já tem que estar definido. É bom lembrar, e aí eu quero dizer, conforme eu falei nas reuniões de direção, que isso era uma decisão que nós da direção já deveria ter tomado. Já tem informado, inclusive, lá na Assembleia Geral. Então, assim, eu não tenho, digamos assim, essa preferência para lá ou para cá. Eu só acho assim, a gente tem que definir hoje isso, porque já postergou. A direção já tinha que ter tomado isso. Não tem que colocar essa decisão para a comissão eleitoral, que a comissão eleitoral ela apenas coordena um processo e a parte estrutural, isso é a direção que tem que decidir. Eu acredito assim, nós temos que fazer uma avaliação aqui do seguinte: qualquer proposta, né, qualquer modalidade que a gente achar que seja interessante, a gente dá conta. Claro que a eleição presidencial, ela tem os seus desafios, e a eletrônica vai ter também. Agora, a gente consegue fazer. Agora, postergar primeiro, nós vamos ferir o estatuto, porque não vai conseguir fazer a publicação, né, dessas questões eleitorais, que já tem que fazer já no início da semana que vem. Tem que, enfim, dependendo como vai ser a eleição, tem que elaborar tudo ali, o documento, informar as pessoas para tal. Então, acho que a gente tem que decidir uma coisa ou outra. Eu vejo ali, a Maria está inscrita e depois o Jefferson, vamos ouvi-los. Tá. O que eu tenho a dizer para vocês é que nós fizemos uma reunião online com uma empresa que temos referência, que fizeram o processo eleitoral da APP Sindicato, que é a Pandora, tá? Eu participei e o Vital, tá? Passamos a informação para a executiva. O orçamento dessa empresa, que é uma empresa confiável, porque ela é uma empresa que é ligada ao Diese, tá? O custo do processo é 13.850. Em decorrência desse valor, pedimos para o nosso funcionário fazer uma pesquisa na internet e ele fez a pesquisa e encontrou duas empresas. Uma de Sorocaba, tá? Que apresentou um orçamento num valor de R$ 3.897, cujas referências que eles mandaram para nós de trabalhos, de empresas que eles já fizeram trabalho, tá? É tudo de banco e tal, Grupo Unimed, grupo, aquele Laboratório Fleury, Sanepar, Unimed. E é uma empresa, essa é uma empresa de Sorocaba. Aí o voto online é que tem um custo menor, que é um orçamento de 2.882, tá? Quais são as referências? É uma empresa de São José dos Campos, tá? E, como vocês sabem, São José dos Campos tem diversas empresas, né?
Então, eles apresentaram como referência a Mercedes-Benz, a Volkswagen, o metrô do Rio de Janeiro, Cargill e o Grupo Sem Parar. Para a gente poder conhecer melhor o trabalho dessas duas outras, a gente teria que ter agendado uma reunião virtual, que nós não tivemos tempo de fazer isso, porque tivemos, no meu caso específico, tive que correr atrás de hotel e de organizar toda a nossa assembleia e de procurar trazer o maior número possível de pessoas. E, como sempre, graças a Deus e graças à nossa companheira, nossa companheira representante aí de Paranaguá, mais uma vez, a maior representatividade na nossa assembleia foi de quem? Do IAT. Tá? Que foi o pessoal de Paranaguá, os viveristas e o povo lá, e o pessoal de Umuarama. É lógico, acabou a Assembleia, nós nos debruçamos aonde? Em agilizar a formalização tanto da comissão eleitoral e tudo mais. E não tivemos tempo de fazer contato com essas outras empresas. Era isso que eu tinha que colocar para vocês, tá? A nível de experiência concreta, tipo assim, vamos pagar e não nos vai dar calote. Porque é assim que eu acho que a gente tem que pensar. Vamos pagar R$13 mil, mas é uma empresa idônea, é uma empresa que fez uma eleição para a APP Sindicato, e que não deu calote, porque as outras a gente não conhece e pode correr o risco de pagar e daí, cadê? Essa é a minha preocupação. Então, é isso que eu tenho a dizer para vocês, tá? Eu acho que a decisão é isso aí. Agora tem o Jefferson, está escrito, lembrando assim, ó, vamos por parte, a gente tem que definir se nós vamos fazer eletrônico ou presencial. Questão de empresa, a gente vê depois, não precisa nem ver nessa reunião, depois. Jefferson? Não, veja, eu discordo da opinião do Vidal, né, de chegar e fazer uma outra reunião semana que vem para discutir. Eu acho que essa reunião tem que ter algumas coisas que já tem que sair alinhavadas. Porque, veja bem, está marcada a eleição para 6 e 7 de junho. Né? Então, o prazo está correndo. É divulgação, é composição de chapa, é homologação de chapa. Então, está corrido. Né? Não é pouco, não é muito tempo, não. Né? Com relação aí o que estava falando de empresas, né, que foi conversado, também, né, o que se trouxe de empresa para chegar, é importante ter essa discussão. E aí o que a auxiliadora falou, eu também me preocupo, porque nós somos uma empresa de Sorocaba, de São José dos Campos, não tem empresas aqui no Paraná que é muito mais fácil o contato, sabe? Até o preço que falou lá, que é mais barato, o barato sai caro. Né? Tem uma empresa aqui em Curitiba que fez da Diese, acho que tem que ver essas opções aqui no estado do Paraná, é muito mais seguro para a gente, sabe? Agora, nós vamos fazer eleição presencial ou online ou mista. Eu acho que tem que definir isso. E depois de definido isso, como que vai ser, nós vamos conversar com a empresa, né? Que tem o know-how. Eu não tenho know-how nenhum de fazer eleição. Né? E penso no papel da comissão eleitoral é conduzir o processo. Sabe? Nós não podemos arcar com custos e fazer isso. Tem que ser uma decisão do sindicato, da executiva. Tá? É só essa contribuição aí que me preocupou agora, essa questão. E o que for para discutir, veja, nós estamos perdendo tempo aqui discutindo, aí vamos
deixar, encerrar para fazer outra reunião semana que vem para voltar a discutir, não sai nada gravado. Tá bom? Muito obrigado pelo espaço. Perfeito. Tem o Geraldo, está inscrito. Pode abrir aí, ô Geraldo. Isso. Olha, a princípio eu tinha concordado até com o Vital, já que era complexo o assunto para ser discutido hoje, mas na sequência eu pensei melhor. Eu acho sim que a gente decidir o tipo de votação pode decidir hoje. Depois a questão da empresa discute depois, né? Essa é a minha opinião. Inclusive, eu acho que se decidir por eleição mista, eu acho que já teria até quase que consenso, né, para ser mista. Se for possível, tecnicamente, ser mista, né? Eu preferiria que fosse eletrônica, mas eu vejo que parece que a maioria aí que é mista, né? E se tecnicamente for possível mista, não sei se haveria muita discussão quanto a isso, né? A minha opinião inicialmente seria que para que fosse só eletrônica, mas respeito a decisão da maioria aí nesse sentido. Era isso. Vital. Eu gostaria. Veja bem. Hoje, o que nós temos que definir, o prioritário é dia da eleição, quantos dias, e iniciar o processo de inscrição de chapas, né? Veja bem, nós temos 760 e poucos filiados. Eu estou mudando de opinião. Eu acho que dá para fazer tudo presencial e vai dar em 2 dias. Eu acho que 13 mil é muito caro. Se nós tivéssemos 10 mil filiados, tudo bem, e aí sim. Então, eu voltei a ser bem conservativo ou conservador. Eu acho que 2 dias, junto com o pessoal de outros sindicatos, que, como já foi feito anteriormente, né, sai muito mais barato. Eu acho que tem que ser feito como foi feito o ano passado, sem ser misto, só presencial e sem ser online. O cara vai lá, pega o voto. Acho que é muito caro, 13 mil reais é muito caro, né, para a gente. Acho que nós não precisamos disso. É muito dinheiro para pouco voto, vamos supor assim, né? Eu acho que o pessoal da CUT ou de outra central resolve isso. Pega lá o carro, a gente paga o carro, o cara vai lá, leva a urna, vota. Eu acho que e a gente resolve tudo isso hoje, né? Já que não podemos deixar para depois, já que é tudo hoje, essa é a minha posição. O Isaías está inscrito. Diante de todas essas considerações, entre mista e presencial, eu retiro a proposta também de ser mista e fazer presencial mesmo se tiver que aumentar um dia daí. É isso que eu proponho também. Porque 13 mil reais, pô, se for fazer a opção de pegar essa que tem o know-how aí da CUT, é muita grana potencial. Antes da gente caminhar, só assim, gente, olha, pensar que a eleição presencial ela tem um custo alto também e não é tão fácil de fazer. Não adianta a gente achar que é moleza, que tanto um processo quanto o outro, a gente vai ter que trabalhar, e trabalhar muito, porque senão as coisas não acontecem. Dá para ver nas eleições majoritárias no país quanto que investe de dinheiro, né? Enfim, uma série de coisas, e o índice de abstenção, quanto que é? Então, assim, o processo eleitoral, ele é difícil, seja de que modalidade for. Eu acho assim, a gente tem que tomar uma decisão aqui consciente, seja eletrônica ou presencial, mas saber, nós vamos ter que trabalhar muito para que as coisas aconteçam. Todo mundo vai ter que se esforçar, porque senão as coisas não acontecerão. Então, vamos decidir isso, né? Eu acho que foram feitos presencial, a pandemia já passou, e vamos trabalhar para não gastar mais 13 mil, então. Me permite uma parte? Estão me ouvindo? Sim, pois não. Estão me ouvindo?
Sim, pode falar. Sim, vamos ouvir. Só para colocar uma partezinha, eu não faço objeção quanto ao tipo, se é eletrônica ou presencial, ou né, ou mista. Para mim, o que decidir está bom. Não faço. Agora, nós temos que definir e veja, e quanto a custo, se é 13 mil, 14, 15 ou 2, isso é outra coisa, sabe? Eu acho que tem que procurar uma empresa que seja segura e fazer uma eleição segura, sabe? Quanto ao modelo, eu também não faço objeção. E se é 2 dias, 3 dias, também não tem problema. Eu acho que tem que sair com essas coisas aqui levadas, sabe? Agora, eu tenho muita restrição, como a Maria Auxiliadora falou, não, pegou, faz uma pesquisa na internet, apareceu uma empresa de Sorocaba, outra que a gente não sabe, não conhece, e fechar com uma empresa dessa, por mais que tenha referência. Veja, para vender serviço, a coisa é fácil, te estica um tapete vermelho, depois que você compra, daí que vai ver, sabe? Então, me desculpa, independente do preço, que eu acho que não é agora o momento de discutir, de ver, né? Eu sempre opto pelo mais seguro, sabe? Eu sou mais conservador, né? Mas não faço distinção, sabe? Se for para ser presencial, vamos fazer presencial. Se for para ser eletrônica, vai ser eletrônica. Agora tem que definir isso e começar, então, em cima do que foi definido, daí começar a trabalhar. Senão, não dá. Nós vamos ficar fazendo reunião e não vamos sair do lugar. Tá? Obrigado pela intervenção. Donizete, esse é o último ponto de pauta, né? Perfeito. Então vamos votar. Vamos votar. A minha posição é só presencial, o que foi decidido 2 dias. Segunda e terça, 6 e 7 de junho. Pronto, é meu voto. Sim, vamos na presencial. Então, porque... Quer falar ainda, Josiane? Então, porque assim, o que me preocupou foi o que o Donizete falou, que tem que ter uma segurança, alguma coisa assim, com o voto eletrônico. Eu não sei se a gente, de repente, com isso, a gente não vai desperdiçar voto, alguma coisa assim. Então, é um tiro no escuro esse da eletrônica. A gente não sabe como que é, a gente dá conta, mas como? Será que vai dar certo isso? Então, assim, essa minha preocupação eu queria muito que fosse mista. Não, na verdade, eu queria que fosse só eletrônico, né? Mas como a gente sabe que tem os parques e tal, que é difícil, eu ficaria como mista. Mas a única coisa que a gente não sabe é como que é essa segurança, de que forma funciona e tal. Que bom que tivesse essa empresa aí que fez a app, que tivesse aqui, para a gente poder saber como que é isso, né? Porque às vezes a gente vai pelo melhor, assim, que é mais fácil, e acaba ainda invalidando votos, né? Não sei, essa é a minha dúvida. Na verdade, assim, gente, os procedimentos eletrônicos hoje eles são bastante seguros. Tanto dá para ver pela eleição, né, que a gente participa. Há uma segurança. O que a gente não pode ter é uma ilusão de que, por exemplo, o processo eletrônico é mais fácil. Não é. A gente vai ter que trabalhar bastante, porque assim, você tem problemas também nele. Não problemas de segurança, mas alguns gargalos que você vai ter também que driblar. Então, assim, já que está essa dúvida em relação a custo, em segurança do processo, eu sugiro que, até pelas idades nossas, que a gente continue conservador. A gente pode fazer o presencial, dá conta também. Eu acho que não há problema. É mais fácil para a pessoa que está votando, né, Donizete? Mas dessa situação, eu fico com só presencial. Tranquilo, eu acho que dá para fazer um bom processo. A gente conta com a estrutura da CUT, é só dar uma boa conversada. Tem gente em todo o estado do Paraná, a gente consegue colher os votos, sim, sem problema. Eu apoio a presencial. Decidido, então. Ou não? Ok. Eu só queria acrescentar mais uma informação importante, que acho que a maioria... Parabéns aí à comissão eleitoral, estou muito contente com as escolhas e quero muito agradecer o Jefferson Isaías, Milton Guedes
e agradecer também a minha amiga Léo, que vai estar firme aí colaborando com a gente, tá? Eu fico muito feliz que a gente tenha decidido pelo presencial, porque durante esses anos todos dessa gestão, a maior dificuldade nossa é justamente os 50% dos aposentados. O pessoal se aposenta e a maioria do nosso povo tem aquele celular básico, não tem internet em casa, tá? Eles nem sabem o que é Zoom, muito menos como que é abaixar esse aplicativo e usar. Então, eu fico muito contente com essa votação e que a gente tenha escolhido o presencial. A gente vai trabalhar bastante para isso. Os 2 funcionários do SINSEAB, que é, no caso, Etna e o Leôncio, e mais eu, que estarei lá ajudando nos dias que posso ir, na organização desse todo processo. A gente vai ter que trabalhar bastante junto com a CUT, e eu tenho certeza que a gente vai conseguir os 50% mais um, para poder a gente não precisar ter que repetir a eleição. É isso que eu tinha a dizer, e eu agradeço muito à Comissão Eleitoral, que essa seja a primeira de muitas reuniões que a gente tenha que fazer até o fim do processo todo, que é em junho, tá? Obrigada a todos e boa noite. Bem, eu só para dar um pitaco para todos nós, a SEMA fez a eleição eletrônica, podíamos saber como é que eles fizeram. Vê bem, esse documento vai estar pronto na sede do SINSEAB para a Comissão Eleitoral assinar. Só pode ser publicado depois que a Comissão Eleitoral assinar. Então, esse documento de hoje, que nós já temos aqui feito, vai ser amanhã cedinho, já vai estar lá. Então, eu sugiro que a Comissão Eleitoral se dirija ao SINSEAB para assinar esse documento, porque isso tem que ser publicado, né? Com licença, Senão Vital, não é mais fácil o Leôncio ir até o IAT para pegar a assinatura dos dois? Deixa eu só terminar, Maria. Deixa eu só terminar. Ele pode fazer isso, também pode fazer isso, né? Amanhã. Agora, isso tem que ser assinado essa semana, como também a ata que eu sugeri para o Leôncio que fosse até Paranaguá, né? Para a Josiane assinar, que ela é a nossa secretária, e depois eu assino. Isso não foi feito ainda, quer dizer, ele vai ter que ir amanhã ou a Josiane vir aqui deixar essa ata, que é para essa comissão ficar legalizada, inclusive. Então, tem essas duas tarefas que nós temos que fazer até sexta-feira. A ata do encontro e a ata do dia de hoje, que essa comissão vai ter que assinar. O Leôncio pode pegar o carro e ir amanhã em cada local que os nossos companheiros estão trabalhando, ou na casa deles amanhã, que é para ficar tudo redondinho, e a partir de segunda-feira está tudo legalizado, tá certo? Era a única coisa que eu teria que informar para não ter contestação legal às nossas reuniões. Está inscrito o Geraldo e a Josiane, lembrando aí o pessoal das atas que tem o SEDEX 10. Coloca num dia, chega no outro, 10 horas no local. Geraldo e Josiane. Também. Abre o microfone, Geraldo. Oi, não esqueça de dizer que o sindicato pegar o recibo lá do SEDEX 10 e mandar para o Leôncio fazer o depósito. Enquanto o Geraldo se organiza lá, vamos ouvir a Josiane, então. Não, esse da ata eu falo com o Leôncio. Bom, eu mandei no e-mail do Vital para ele. Quer dizer, no e-mail não, eu mandei aqui pelo WhatsApp a ata para você finalizar lá, aí você me mandando, eu assino e já coloco no SEDEX lá, tá?
Beleza. Com relação às eleições, eu não sei se as pessoas são dispensadas no dia das eleições, como tem nas reuniões do Sindicabe, se elas são dispensadas ou se elas trabalham normalmente, porque se não trabalhar, se tiver dispensa como tem nas reuniões, seria bom, de repente, fazer como a gente faz aqui em Paranaguá, que o funcionário vai de carro, percorre os lugares e pega com a urna todos os votos, não sei se é feito em outros lugares, né? Pega dos viveiros, de tudo, e traz, porque eles não vão no escritório. O pessoal do viveiro não vai lá, eles acabam não votando. E se você marcar, tal dia eu estou aí para fazer, faz um cronograma direitinho e acho que fica bem melhor para eles. E, inclusive, de repente, se forem dispensados, pagar o combustível, que eles fazem isso. Tranquilo, é desse jeito que é feito. Aí, assim, onde não tem essa estrutura, a CUT já tem lá uma pessoa, normalmente tem um carro, né, ali que os sindicatos cedem, enfim, tem uma série de coisas ali. Aí só precisa, obviamente, de alguém, né, que conheça ali o local para transitar, para facilitar a coisa. Mas é mais ou menos por aí. Geraldo, não sei se de repente caiu aí a ligação. Ah, tá ali. Não caiu, não. Eu só estava esperando a Jo falar para falar na sequência. Primeiras damas, né, sempre. É o seguinte, bom, eu só queria deixar reiterada a minha proposta, que a minha proposta era pela eleição eletrônica, né? Mas assim eu respeito a decisão colegiada tomada em colegiado, tomada pela maioria. Respeito e vou defender daqui para frente a eleição presencial, já que foi uma decisão da maioria e uma decisão colegiada. Eu acho importante o que a Jo falou, a questão da liberação. Tem que ver quem que vai ficar responsável em cada local e providenciar daí os ofícios e solicitar as liberações no IAT e na SEAB, né? Para solicitar isso com antecedência, ver bem certinho quem que são os responsáveis em cada local para solicitar essa dispensa para a pessoa ficar disponível para trabalhar na eleição, né? Levando urna, trazendo urna, levando para os locais de votação. Acho que é importante isso daí, ver essa questão aí da liberação. Era isso que eu tinha para falar. Obrigado. Então, eu teria uma última coisa para falar. Eu gostaria de, no dia da eleição, ajudar bastante, né? Pegar a urna e ir com o carro no canto. Mas eu devo ser operado do meu ombro esquerdo, eu estou com um problema, devo ser operado em abril e não vou poder dirigir, né? Só vou poder, no máximo, fazer as questões burocráticas de fazer pagamento, eu junto com a Maria Auxiliadora, né? Então, eu não vou poder ajudar, porque eu vou operar meu ombro e eu tenho que ter 1 mês e meio sem poder dirigir, né? Porque eu não vou poder dirigir. Aí eu estou fora de combate, eu peço desculpa, mas era para eu ser operado ano passado, mas fiz tratamento, mas não resolveu, e eu devo fazer uma operação aí, meados de abril, começo de maio. Então, eu peço desculpa, mas eu estou impossibilitado de ajudar fisicamente nessa eleição. Sinto muito. Ok, gente, eu quero agradecer a participação de todos. Vou precisar sair, que eu estou estourando aqui na live, mas eu acho que foi boa a reunião. Josiane poderia fazer aí as anotações da ata, depois se quiser mandar para mim, eu dou uma olhada também, e passamos para os demais aí no grupo e já ajustamos, ok? Ok. Donizete, Agradecemos a todos. A Léo está querendo falar. A SEAB eu faço, Donizete. Maravilha. Aí a gente vai conversando aí depois, né? Esses pormenores, tem várias coisas agora para trabalhar aí. Mas onde tem já os membros da comissão, maravilha, né? Vocês já vão comandar esse processo aí. Ok? Podemos encerrar? Maria, eu até preciso falar com você, porque eu não sei o que aconteceu. A minha internet aqui caiu várias vezes e eu perdi um monte da reunião e algumas vezes eu queria falar e o meu microfone acho que estava desativado e eu não consegui.
Então, eu até preciso conversar com você. E daí, como eu vou passar lá no sindicato assinar a ata, a gente conversa direitinho. E ficou gravado. Ficou gravado aqui também. Aí amanhã eu já disponibilizo o link para vocês. Quem quiser assistir, assiste inteirinho. Tá bom? Boa noite a todas e todos. Boa noite. Obrigado, foi muito produtivo. Ótima noite. Muito produtiva a reunião. Até a próxima. Tchau.